Bom, hoje o tema do vídeo é ansiedade e como é que a gente faz para evitar essa ansiedade dentro do trade quando você está operando. A resposta é que não tem como você evitar 100% essa ansiedade dentro do trade. Tanto os operadores profissionais, aqueles que já estão começando agora, engatilhando agora no mercado, ambos sentem ansiedade. O que difere a ansiedade dentro do trade de um amador para o profissional é a frequência e a intensidade com que eles sentem essa ansiedade dentro do trade e como isso vai afetar as operações deles. Então, um trade profissional, um trade consistente, ele vai sentir ansiedade. Provavelmente eu sinto ansiedade nos meus trades, mas eu sei como fazer para evitar o máximo possível essa ansiedade. A gente vai sentir o coração pulsar, aquele sangue frio, quando a gente entra dentro de uma operação, mas a gente sabe controlar o máximo possível para que essa sensação de ansiedade não acabe atrapalhando as nossas operações do dia. Então a ansiedade, os sentimentos que você tem ao fazer um trade, eles vão continuar lá, não tem como evitar 100%, até porque a gente não somos robôs, somos seres humanos, a gente vai ter esses sentimentos dentro do trade, mas tem como aliviar eles e como fazer aqui nesse vídeo, vamos mostrar alguns métodos que vocês podem acabar evitando essa ansiedade dentro do trade. Bom, aqui nós temos as principais causas da ansiedade no trade, tá? Que a primeira é a falsa confiança, a segunda é a ganância e esperança, e a terceira é a não proteção do capital. E agora vamos falar sobre cada uma delas. A primeira causa, que é a falsa confiança, acontece já quando o trader ele está engatilhando ainda no mercado, ele ainda está com aquela falsa ilusão que ele vai ficar rico por um dia para o outro, do dia para a noite, que o trabalho dele em 12 anos ele acha que o mercado vai trazer essa independência financeira para ele em 2 ou 3 anos. Então o trader ele ainda está naquela fase de trader iludido e muitas vezes o que acontece? O trader, ele muitas vezes ele vai no conteúdo gratuito, tem os conteúdos gratuitos que são muito bons, é um curso pago onde teve todo um preparo. Também muitas vezes ele acaba fazendo um curso pago, tá? E aí ele passa 3, 4 meses, 5 meses estudando, e aí ele tem aquela falsa confiança que ele já sabe tudo sobre o mercado, que ele já sabe operar, e se ele for operar agora, ele vai ganhar rios de dinheiro e acaba que não acontece isso. Ele passa esse pouco tempo estudando e ele acha que ele é capaz, que ele é apto a operar dentro do mercado financeiro. E aí o que acaba acontecendo? Vai para a conta real, coloca o dinheiro na corretora e muitas vezes acaba quebrando a conta no mesmo dia, em um dia de fúria. Então é aquele trader que ele está iludido, é aquele trader que entrou no mercado agora, passou pouco tempo se preparando e acha que ele já está apto, já acha que ele já está com a leitura correta para entender tudo sobre o mercado e acabar ganhando dinheiro e ficando consistente. Então ele auto se sabota, tendo essa falsa confiança de si mesmo. Vamos falar aqui primeiro da esperança. O que é o trader esperançoso? O trader esperançoso é aquele que não vê o stop como aliado dele. Então, quando o preço ele está chegando próximo ao stop dele, ele ou mexe o stop de lugar, ou tira o stop e faz o preço médio. E muitas vezes por conta de fazer esse preço médio, que não é um preço médio eficiente, não é um preço médio bem trabalhado na operação, ele acaba quebrando toda a conta, esperando que o preço ainda volte próximo ao preço de entrada dele. Então, o trader esperançoso, ele ainda é aquele trader iludido que nós falamos ali na primeira causa, aquele trader que não tem muita experiência e que ele não aceita estar errado, tá? Então, para ele, a operação dele, o trader que ele fez está correto e o preço ali vai a qualquer momento chegar perto da entrada dele e ele vai sair positivo da operação. Então esse trader, ele não gosta de ser estopado, o stop não é um aliado dele e ele acredita com todas as forças que mesmo a operação indo contra a posição dele, ele está correto
e o preço a qualquer momento vai virar e andar a favor da posição dele, pois ele acredita fielmente que a operação dele, que a leitura dele estava correta e o preço aí só está fazendo um possível pullback e vai voltar próximo do preço de entrada dele. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, ele vai fazendo preço médio, preço médio, preço médio, até chegar um dia que o preço médio não vai funcionar e ele, como movimenta o stop dele, provavelmente não vai ter um stop no preço médio e vai acabar quebrando a conta. Agora, partindo do trader ganancioso, é aquele trader que ele quer buscar sempre mais. Então, é aquele trader que quando o movimento está indo próximo do alvo dele, ou quando o trader está indo a favor dele, ele não aceita a realização de lucros. Ele acaba não realizando lucro, ele não sabe onde ele pode ter um alvo definido, ele acaba não finalizando a operação, não fechando parcial, e ele acaba, depois que o mercado volta perto do preço de entrada dele, acaba pegando o stop dele e ele fica paralisado, sem reação, sem saber aonde ele tem que finalizar o trader. Então, esse trader, ele é pior do que o trader esperançoso, porque ele tem o gain ali na frente dele e ele trava, ele não sabe o que fazer. Ele fica querendo cada vez mais dinheiro. Muitas vezes isso ocorre quando você vende um loss, que você quer que a sua operação agora vencedora cubra as perdas do seu loss, e aí você segurando o trade, e acaba que volta tudo na sua cara, você acaba estopando, e o que estava com gain de 20, 30, 100 reais, agora vira um stop de 50, 100 reais. Então, isso é ruim porque isso lhe deixa ainda mais frustrado, porque você estava ganhando, não encerrou a posição ou para cobrir um loss de uma operação anterior ou para cobrir o loss de um dia anterior. Muitas vezes isso também acontece dentro do seu gerenciamento de risco. Você tem um gain de 200, vamos supor que você tem um gain de 300 reais e aí você está no dia com 280 reais e aí você vai fazer só mais um trade para buscar esses 20 reais que falta, e nisso acaba que você vai perdendo por conta da ganância, acaba que você fica no 0 a 0 e muitas vezes acaba até o dia negativo, sendo que só faltava 20 reais para sua meta, e por conta desses 20 reais, por conta da ganância, você acaba que fica negativo no dia. Então o trader ganancioso ele tem essa dificuldade de encerrar a operação, seja porque teve um loss anterior que ele quis cobrir com o gain da operação de agora, ou porque ele não sabe a hora correta de encerrar o trade e acaba alongando demais o trade e aí acaba perdendo no final ou saindo no 0 a 0. Já na terceira principal causa da ansiedade no trade, nós temos a não proteção do capital, não proteger o seu dinheiro. Isso é uma causa muito comum entre os traders iniciantes que não têm um bom gerenciamento de risco, matematicamente eficiente. E a matemática dentro do mercado financeiro é uma boa aliada do trader. Então esse trader acaba que não tem uma boa gestão do seu dinheiro e muitas vezes, por não ter essa boa gestão, ele não tem uma meta definida de stop, não tem uma meta boa definida de gain. Muitas vezes o gerenciamento de risco dele ao longo do tempo não é rentável e assim ele acaba não protegendo o capital dele, e por conta do gerenciamento de risco não eficiente, ele acaba que perde todo o seu dinheiro. E um gerenciamento de risco bem efetivo, ele, mesmo que você saia negativo no mês, ele ajuda a combater que você perca todo o seu dinheiro. Então o gerenciamento de risco para um trader é uma das coisas mais fundamentais e mais importantes. Mais importante até do que você ter uma boa leitura de mercado. Antes de tudo, você precisa ter essa proteção do seu capital bem definido antes de entrar no trade. Então, como fazer para combater essa ansiedade? Como a gente sentir menos ansiedade dentro do trade? E para cada causa eu vou dar uma solução prática, tá? Obviamente, essas soluções para essas causas, que você vai combater essa ansiedade. Mas se você for acostumando o seu cérebro com essas soluções práticas, tá? Você fizer todo dia lá no mercado, tá fazendo essas práticas para aliviar essa ansiedade e principalmente combater essas causas, ao longo do tempo você vai se acostumando, isso já vai virar parte do seu operacional, parte da sua rotina, e aí você vai acabar que vai
estar sentindo menos essa ansiedade dentro do trade e podem ter certeza que isso vai ajudar bastante para vocês conseguirem a tão sonhada consistência dentro do mercado financeiro. Aqui nós temos as atividades práticas para você combater cada uma das respectivas causas da ansiedade dentro do trade. Na primeira, nós temos a autoconfiança. Na segunda, nós temos as realizações, os fechamentos parciais. E no terceiro, nós temos um gerenciamento de risco eficiente. Como a gente faz para conseguir a autoconfiança? Como a gente faz para saber que realmente nós estamos entendendo do mercado financeiro? Nós podemos fazer isso de diversas formas. A primeira das formas é estudando. É uma das principais formas. Você tem que sempre estar estudando no mercado e focando em apenas uma coisa. Você não pode estudar tape reading, você não pode estudar depois do tape reading vir estudar análise técnica clássica, depois passar para um price action do All Brooks, depois vir para análise de volume, depois passar para análise de fluxo. Você tem que focar apenas em uma coisa e aí você testa, passa um tempo estudando, forma um operacional dentro desse foco que você escolher. Qualquer análise que você escolher é comprovada que dá dinheiro. Então você foca. Depois de ter estudado bastante sobre essa técnica, ter feito um bom operacional, você vai validar esta técnica dentro do mercado financeiro, mas utilizando a conta de demonstração, a famosa conta demo. E quando você estiver utilizando a conta demo, você tem que testar o seu operacional na conta demo como se estivesse operando na conta real, com o mesmo tanto de stop, seguindo o gerenciamento de risco e só entrando realmente quando o seu operacional der o sinal de entrada claro para você entrar dentro do trade. Outro fator é o tempo de tela, é você estar lá todo dia analisando o mercado. O tempo de tela vai lhe dar a experiência necessária para você se sentir confiante dentro do mercado. Todo dia você está olhando ali o que o mercado financeiro está fazendo, ele vai formar padrões que vão ficar salvos na sua cabeça, no seu cérebro, e aí você vai entender como esses padrões eles podem se movimentar dentro do preço. Quais são as probabilidades deste padrão de fazer o preço reverter, de fazer o preço subir, qual a qualidade desse trade em determinado padrão, e isso somente o tempo de tela vai lhe mostrar. Você pode ver que alguns analistas, eles, por conta dessa experiência, eles entram apenas por ter vivenciado já tantas vezes aquele padrão que o preço está fazendo, que muitas vezes não está dentro do operacional dele, ou eles não têm alguma leitura. Então eles vão pela experiência do tempo de tela. Então isso é fundamental, é importantíssimo que todo dia você esteja lá pelo menos 2 ou 1 hora no pregão. Eu aconselho na abertura. Pode ser seguindo algum analista que você confia e que você gosta da forma de operar, e aí você vai estar lá junto com ele observando o mercado e ganhando um pouco mais de confiança do operacional dessa pessoa, ou você por conta própria mesmo está operando e validando o seu operacional. Mas eu recomendo que vocês fiquem pelo menos 6 meses na conta demo, 4 a 6 meses na conta demo, depois de ter estudado bastante, de ter visto realmente se aquele curso que você está fazendo, se aquela análise, se análise técnica, pode ser análise de volume, se ela realmente é eficiente, se você absorveu tudo, se você aprendeu realmente direitinho como que faz aquela análise, aí você passa para a conta demo para validar o seu operacional de acordo como se você estivesse operando na conta real. Aqui no final do vídeo eu vou deixar 2 planilhas, tá? Uma de gerenciamento de risco e uma para você fazer esse gerenciamento das suas posições, justamente para validar o seu operacional. No final ele vai lhe mostrar a taxa de porcentagem. No final do vídeo eu vou explicar um pouco mais do gerenciamento de risco e dessa planilha para vocês anotarem os seus trades. Agora, para vir tratar a ansiedade que tanto o trader ganancioso quanto o trader esperançoso tem, nós vamos tratar isso com os fechamentos parciais, que, como está falando aí, fechamento parcial, o salvamento do trader. Porque o fechamento parcial das operações
é tão bom? Porque primeiro, além de você ter um stop onde ou vai ficar no 0 a 0 ou você também pode stopar no lucro, caso você, vamos pegar por exemplo a minha live. Todas as minhas operações eu mando fecharem parcial no dólar, tanto nos 3 pontos de ganho e no índice com 50 pontos de ganho e mando defender no preço de entrada. Por quê? Porque para esse trader que ele pula o stop ou ele não aceita está errado, acaba que quando ele fecha o parcial 3 pontos e defende no seu preço de entrada, quando o preço volta e pega essa saída dele, ele sai ganhando 3 pontos com metade dos contratos que ele estava na posição. Pega essa saída desse trader, acaba que vai buscar o seu stop. Então você sai, além de sair dessa operação, você sai estopando, mas sai com um ganho de 3 pontos com metade dos contratos. E caso aconteça o contrário, você faz o fechamento parcial e aí você pode segurar esse trade e vai acabar defendendo a sua posição, subir o seu stop de saída. Então você vai de acordo com o mercado, surfando o mercado e vai cada vez mais subindo a sua saída para ganhar assim cada vez mais pontos, até que vai chegar uma hora que o mercado vai ter que recuar para fazer o pullback e vai pegar a sua saída. Mas até lá você pode ganhar muito ponto tanto no dólar quanto no índice. Então você sempre vai ter uma saída para esse trader. Então você vai ter que sair porque você vai estar gerenciando a sua posição, colocando a sua saída cada vez mais longa de acordo com o mercado, para cada vez mais você sair com lucro. Você vai gerenciando a posição, vai puxando o stop para perto de onde o preço está, e aí uma hora o preço vai acabar voltando e pegando a sua saída e você vai ganhar muito mais do que o seu alvo principal, caso o mercado tenda a fazer um movimento longo. Então isso serve tanto para você estopar na hora que você deve estopar, muitas vezes você vai sair com lucro, fechando parcial, e também serve para você ter alvos definidos, porque você vai surfar o movimento do mercado, não vai acabar sendo aquele trader mão de alface, você vai surfando, vai garantindo cada vez mais lucro, gerenciando a sua saída. Então notem que o fechamento parcial ele serve tanto para você acabar estopando onde deve estopar e também para você tratar essa questão de não conseguir segurar o trade a favor da sua posição. E no final do mês, o fechamento parcial pode lhe salvar muitas vezes, tá? Você pode acabar estando positivo só por conta dos fechamentos parciais que você fez. Agora, para tratar a terceira causa da ansiedade no trader, nós temos o gerenciamento de risco eficiente. Para que serve o gerenciamento de risco? Serve para lhe manter vivo no mercado. Não adianta você estar dentro do mercado financeiro se você não tiver dinheiro para operar e viver na conta demo. Então, o gerenciamento de risco ele vem para proteger ferozmente o seu capital. Para mim, ter um gerenciamento de risco eficiente é o mais importante que um trader tem que ter. É esse gerenciamento de risco para proteger o capital dele. Então, o que o gerenciamento de risco vai fazer? Ele vai definir metas, tanto de ganhos. Então, vamos supor que você tem R$1.000 e aí você pode perder R$100 todo dia. Então, aí o gerenciamento de risco vai lhe deixar operar durante 10 dias. Então, dependendo da sua porcentagem de acerto e da sua porcentagem de dias, vai lhe deixando final do mês positivo ou pelo menos no 0 a 0 ou com uma perda mínima. Então ele vai servir justamente para lhe deixar mais dias operando dentro do mercado financeiro. E aí, dependendo da sua porcentagem de acertos, final do mês você vai acabar ficando positivo justamente por conta desse gerenciamento de risco. Os erros de muito amador é ter um gerenciamento de risco ineficiente matematicamente falando. Então eles buscam ganhos muito altos, metas diárias muito altas, que não condiz com o financeiro deles. Então isso acaba provocando no final do mês, ou até mesmo antes, eles acabam quebrando a conta, porque eles não têm um gerenciamento de risco eficiente para o tamanho do capital deles. Então agora no final eu vou deixar uma planilha de gerenciamento de risco e vou explicar detalhadamente o que vocês têm que seguir dentro dessa planilha de gerenciamento
de risco e também vou deixar uma planilha para vocês gerenciarem as suas posições, tanto na conta real quanto na conta demonstração, e também vou explicar como usá-las. Bom, gente, a primeira planilha que eu irei explicar é a planilha de gerenciamento de posições, tá? Notem aqui embaixo que nós temos todos os meses de janeiro até dezembro, tá? Então vamos aqui, como nós estamos no mês de dezembro, hoje é dia 5/12, vamos para a planilha de dezembro. Notem que onde tem essas barrinhas é onde vocês vão colocar as datas do dia, tá? Então hoje é dia 5, então vamos completar aqui com 05 barra o mês que você está. Então, ele já vai trazer direitinho, que é o dia 5 de dezembro. E aqui a gente já pode colocar o dia de amanhã, 06/12. Então, sempre onde vai ter duas barrinhas, vocês têm que colocar o dia do mês, tá? Então, notem que para a planilha funcionar, vocês devem colocar o outro dia. Nunca coloquem antes ou depois dela, tem que colocar o dia nessas barrinhas para a planilha funcionar. E aqui do lado vocês vão preencher com as suas entradas. Vamos supor que hoje, no dia de hoje eu fiz uma entrada com 2 contratos, ganhei R$50 e fiz mais outra entrada com 2 contratos, tirei mais R$15 e acabei levando o loss. Aqui eu levei o loss com 2 contratos e o prejuízo foi de R$22. Notem que aqui no total de lucro, ele já vai trazer o total de lucro do dia de hoje, tá? Então vamos colocar aqui na data como dia de hoje, então 5 de dezembro. Ele já vai trazer a data certinha pra gente. E aqui no total do diário, ele vai fazer a subtração do total do lucro do dia com o total do prejuízo. E já vai trazer aqui certinho e também vai trazer o número de contratos, tá? Que no caso foram 6 contratos. E notem que aqui no total do todo, ele vai fazer a somatória de todos os dias e vai trazer aqui pra gente. Aqui embaixo nós temos o total de acerto. No caso, nós acertamos 2 e erramos aqui uma, então no total de erro tem 1. E aqui do lado ele mostra a sua porcentagem de acerto e a sua porcentagem de erro. Aqui você vai marcar manualmente quantos dias você está positivo. No caso, vamos supor que hoje eu fechei o dia sim, então estou um dia positivo, com nenhum dia negativo. Aqui ele vai trazer o total de todos os seus ganhos de todos os dias, tá? Sem fazer nenhuma subtração. Então ele vai trazer o total desse lucro aqui de todos os dias, vai somar aqui juntamente também com o total de prejuízo. Aqui na diferença nós temos a diferença do total de acerto contra a diferença do total de erro. Então nós estamos com 1 de diferença, nós estamos com 1 a mais no total de acerto, tá? Vamos agora para o dia de amanhã. Vamos supor que eu ganhei R$21, acabei perdendo R$33 e depois acabei perdendo mais R$43. Então notem que aqui ele já fez a soma, a subtração, na verdade, e aqui ele traçou para que nós finalizamos o dia negativo em R$55. E aqui no total do todo, ele nos traz que estamos negativo R$12, porque ele vai fazer a subtração do dia de hoje com o dia de ontem e vai trazer no total aqui do todo. Como nós consideramos o dia negativo, vamos colocar dias com loss em 1 também. E aqui ele já traz a nossa porcentagem. Perdemos 3 e ganhamos aqui, acertamos 3 e erramos 3, então nós estamos 50% tanto positivo quanto negativo. E aqui, como nós estamos 50%, ele traz a diferença de 0. E aqui ele faz a soma de todo o loss e todo o gain de todos os dias, tá? Aqui na meta diária você estipula uma meta diária para todos os dias bater. E o limite de perda você também estipula junto com a sua meta no mês. Então aqui eu posso perder R$50, vou para buscar um lucro de R$100 e a minha meta no mês é de R$1.000. E aqui eu coloquei que a planilha foi produzida por mim só para ajudar na divulgação do canal. Bom, gente, agora vamos falar a respeito da planilha de gerenciamento de risco. Notem que nós temos a planilha de gerenciamento de risco tanto para o mini índice quanto para o mini dólar. Notem que aqui em lote máximo nós vamos ter 7 níveis, que vai com slot fixo de 2 até 128, tanto para o índice quanto para o dólar. E vejam que a meta diária é de 125 pontos e o stop loss também vai ser de 125 pontos. Já no mini dólar a meta diária é de 5 pontos e o stop loss
também de 5 pontos. Vejam que a planilha ela é altamente escalável, então você pode chegar de 2 a 128 contratos. Notem que depois aqui do nível 4, você já vai ter uma relação de lucro-retorno boa, porque aqui no Stop Loss você vai poder perder metade da posição, ou seja, metade de 125 pontos, e aí vai acabar ficando 200 pontos positivo. Aqui no dólar é a partir do nível 3, você vai ficar metade positivo, ou seja, você ganhou 400, você vai ficar metade positivo com 200, ganhou 800, metade positivo com 400. E aqui nós temos algumas regras que vocês têm que seguir, como aqui está mostrando, fielmente. Para você conseguir ter lucro no final do mês, você vai ter que seguir essas regras, tá? Então aqui a primeira regra é: para evoluir de fase é necessário atingir a meta diária por 3 dias seguidos. Então, tanto no índice quanto no dólar, você começou aqui no nível 1 com 2 contratos, ficou 3 dias positivos seguidos, então você vai passar para o nível 2 com 4 contratos. E assim em diante, ficou mais 3 dias positivos seguidos, vai para o outro nível, que é com 8 contratos. Já na segunda regra, para regredir de fase, é necessário tomar 2 dias de stop loss seguidos ou ficar 3 dias negativos. Então, vamos supor que você passou os 3 dias positivos, subiu de nível, você tomou um stop loss e depois tomou outro stop loss seguido. Então tem que ser um stop loss e no outro dia tomar outro stop. Você vai regredir de nível e vai voltar para o nível 2. Claro que se você estiver no nível 2, não tem como regredir, então você vai continuar no nível 2. Agora, na terceira regra, nós temos 3 dias de stop loss na semana. Não se opera mais na semana em hipótese alguma. Então aqui, notem que é se você ficar 3 dias negativos. Então, independente de tomar loss ou não, você ficou 3 dias negativos, você vai regredir. E se você tomar 3 dias de stop loss na semana, não necessariamente precisa ser 3 dias de stop loss seguidos. Você pode tomar um stop na terça, tomar um stop na quinta e tomar um stop na sexta. E aí você vai acabar que não vai operar mais na semana. Se você tomar um stop na segunda, na terça e na quinta, você não opera mais na sexta-feira, em hipótese alguma, tá? Se você seguir todas essas regras e você ficar positivo, se você tiver uma taxa de acerto maior do que uma taxa de erros, então no final do mês podem ter absoluta certeza que vocês vão estar positivos. Então, notem que aqui o dinheiro que vocês vão ganhar, que vocês vão escalar no número de contratos, vai ser de acordo com a taxa de acerto de vocês. Então, se vocês estiverem indo muito bem, vocês podem chegar até 128 contratos com um ganho de 3.200. E aqui no índice, vocês podem ter um ganho também de 6.400. Então, tudo vai depender apenas do desempenho de vocês dentro do trade, tá? Então, não se esqueçam de seguir as regras fielmente. Vocês têm que seguir essas regras para final dos meses. Caso vocês tenham uma taxa de acerto maior ou um pouquinho perto da taxa de loss, vocês ainda assim vão estar positivos, tá? Vão estar com lucro final do mês. Então é isso, espero que tenham gostado desse gerenciamento de risco e do vídeo que foi produzido com muito carinho para vocês.